E temos novidade, galerinha. Bem, hoje eu terminei de estudar o capítulo 9 agora mesmo. Já estudei metade do Anki e ainda não adicionei os cards. Quanto aos dois últimos dias, hoje é dia 8 de abril. Quanto aos dois últimos dias, o dia 7 e o dia 6, eu não consegui. Não é que eu não consegui estudar, eu não consegui gravar. Eu acho que também no dia 5 eu talvez não tenha conseguido gravar também. Como vocês sabem, minha casa está em reforma e as coisas andam bem corridas por aqui. Então eu fiz o possível, mas não deu. Ontem eu sentei e comecei a estudar. Na verdade, eu tinha algumas perguntas, sabe aquelas perguntas que eu tinha falado anteriormente? De que de alguns capítulos tinha uma lista de 15 perguntas e eu pegava só as respostas delas. Então, foi o que eu fiz ontem, consegui terminar. E hoje eu comecei cedo para estudar o capítulo 9. Terminei o capítulo 9 e agora a gente vai lá pro Life RPG. Eu vou mostrar algumas das novidades para vocês. Fala galera, Paulo Vitor na linha. Hoje é dia... rapidinho, deixa eu dar uma olhada. Dia 9 de abril. Então, hoje dia 9, eu já sentei ali e já dei uma revisada no meu Anki. E também já comecei a estudar o capítulo 9, embora que eu não vá estudar o capítulo 9 inteiro. Eu vou fazer algumas pequenas alterações na minha rotina a partir de hoje. Uma dessas alterações é a seguinte: eu não vou adicionar conteúdo no Anki até pelo menos o dia 13 de abril, porque eu tenho percebido pelas estatísticas do meu Anki que eu tô com muito conteúdo acumulado, e além de estar com conteúdo acumulado, o conteúdo que eu tenho ainda não está maduro. Para quem não sabe, o Anki ele tem um sistema que ele mostra se os cards que você está estudando são cards maduros ou não. Os cards que não são maduros geralmente é porque são muito jovens e você ainda não tem uma taxa de acerto, por assim dizer, muito grande nesses cards, entendeu? E eu quero dar uma diminuída disso, porque eu realmente necessito aumentar a minha absorção. Então, como consequência disso, eu vou parar de adicionar conteúdo novo no Anki e só vou começar a revisar todos os conteúdos que eu já tenho adicionado. Eu ainda tenho mais de 40 cards não vistos e eu espero que durante esses próximos 5 dias eu possa pelo menos aumentar um pouco a taxa de cards maduros que eu tenho no meu Anki. E além disso, controlar um pouco também as minhas revisões, para não ficar muita revisão por dia, para fazer muitos cards acumulados. Outra coisa também é que eu comecei uma nova forma de absorção também, para resolver aquele problema da absorção oral. Agora eu achei alguns podcasts na internet, eu me propus a ouvir um mesmo episódio de podcast umas 2 vezes por dia e identificar as palavras que eu não sei. Em questão em relação aos estudos sobre o material do N4 que eu estava estudando, vai acontecer da seguinte forma: eu vou estudar 1 hora por dia, mas eu não vou adicionar esse conteúdo no Anki, eu vou deixar tudo salvo no Google Docs, e quando for necessário adicionar no Anki, ou melhor, quando der o dia de adicionar no Anki, eu vou primeiro fazer a revisão e depois vou adicionar. Assim eu vou poder manter, por assim dizer, uma taxa de revisão bem controlada, sempre com somente 20 cards lá e não mais do que isso. Então eu só vou estudar 1 hora por dia, e isso deve ser o suficiente para dar uma controlada na quantidade de coisas que eu adiciono e na quantidade de coisas que eu estudo também, porque assim eu posso focar no que eu já estudei, absorver bastante, absorver bem, dominar completamente o conteúdo, e assim eu poder avançar para frente sem mais nenhum problema. Então é isso, com isso eu considero o dia de hoje de estudos como finalizado. Como vocês puderam ver, os status da missão ouvir 2 podcasts estão bem altos, então acaba que a recompensa também foi muito, muito alta, mas não tinha como ser diferente. Além de ser um podcast onde você só ouve, então você não tem nenhum tipo de dica visual, também é muito legal porque é um conteúdo feito por nativos. Vocês vão concordar comigo que eu, como brasileiro, falo português muito melhor do que, sei lá, alguém que veio da Venezuela, por assim dizer.
Então, além de ser um conteúdo nativo, um conteúdo que parte dele é compreensível para mim, porque sim, infelizmente eu consigo entender alguma parte, vamos supor que é uns 30% do podcast. Então eu não tô tão perdido assim, não sou tão cego no meio de tiroteio. Eu não sei exatamente do que eles estão falando ainda, mas eu já consigo entender sobre qual assunto eles estão conversando, entendeu? É um podcast relativamente curto, são 5 minutos. E eu tô ouvindo 2 vezes esse mesmo episódio desde ontem. E assim eu pretendo fazer por 1, 2 semanas talvez. Pouco a pouco eu vou pesquisando alguns conceitos e algumas palavras que eu achei interessante nesse podcast. Mas um fato que é muito interessante, olha o meu irmão passando ali atrás, aquele pateta. Um fato muito interessante em estudar podcast é o seguinte: a primeira vez que você escuta, você tem uma noção do que eles estão falando. A segunda vez que você escuta, você já consegue identificar mais palavras do que a primeira. Existe um estudo na área que diz que quando você escuta pela primeira vez, o seu cérebro tem a tendência de visgar, entendeu? E algumas informações que ele acha útil de primeira. Então, algumas informações que ele já reconhece, ele vai lá e visga, e a partir disso ele capta novas informações. Então, quanto mais vezes você escutar, mais coisas você vai acabar entendendo. E é um fato, isso eu posso comprovar por experiência própria. Então por isso eu estou escutando 2 episódios por dia, não é muita coisa, para não ficar muito puxado para mim. E é relativamente rápido, coisa de 10 minutos mesmo, você já resolve essa missão. Eu já estudei o Anki, e como eu já informei, eu não vou adicionar conteúdo no Anki até mais ou menos o dia 13. Então com isso eu finalizo meu dia de estudos. É isso aí, hoje, dia 10 de abril, hoje o dia foi um pouco mais puxado, para assim dizer. Sábados, eu sinceramente não gosto de sábados, porque sábado é um dia realmente muito corrido. Entretanto, eu já fiz algumas coisas, então eu já dei uma adiantada braba. Uma das adiantadas que eu dei foi estudar o Anki. Eu já revisei todo o Anki e eu adicionei uma nova lição no Life RPG. E mais tarde eu vou mostrar pra vocês qual é essa nova missão. Isso vai adiantar um pouco as coisas, pode atrasar, pode adiantar, enfim, vai ser meio que uma mudança de rotina, não tem jeito. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui em casa tá uma bagunça só, e daqui a pouco eu vou limpar o quintal. Enquanto eu tô fazendo isso, eu vou colocar um fone de ouvido e vou sentar o porrete pra ouvir os 2 podcasts. Como eu já disse, a vantagem dos podcasts é que você pode fazer isso enquanto você está fazendo várias outras coisas, ou seja, você não precisa necessariamente prestar atenção no visual, por assim dizer. Então, por tabela mesmo, eu vou escutando o podcast, vou identificando o que eu já sei, o que eu não sei, vou aprendendo coisas novas, e é isso aí. Então, por enquanto, vamos só marcar no Life RPG que a gente já revisou o Anki. Com saúde e alegria, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos. E é isso aí, galera, musiquinha de fundo hoje tá comendo solta. Patati patatá, minha infância, galera, não tem como esquecer. Hoje, dia 11 de abril, eu completo 2 meses desde que eu comecei a estudar japonês. Então, hoje é um dia especial, me deixa comemorar, me deixa ser feliz. Então, o que acontece? No dia de hoje, fiquei em reforma. Sinceramente, eu pensei que não ia conseguir estudar hoje, mas felizmente eu consegui. Tem algumas mudanças que estão sendo feitas, alguns testes que eu estou fazendo e alguns que eu ainda pretendo fazer, e eu vou compartilhar com vocês agora. Então, acontece o seguinte, no dia de hoje, o que aconteceu? Eu sentei para estudar, como sempre faço, e ontem eu tinha mandado uma mensagem, na verdade é um comentário, no vídeo do Programa Japonês Online, que é um canal que eu acompanho bastante, e eu já revi vários vídeos deles mais de 10 vezes, com toda certeza, fazendo uma pergunta para eles sobre o meu Anki, porque tá se tornando uma situação muito desconfortável lidar com o meu Anki. Eu
tenho muito conteúdo acumulado mesmo. E acontece o seguinte, eu mandei uma mensagem para eles pedindo auxílio e eles me responderam. Eles me deram uma dica que eu pretendo testar para ver se funciona. Não vou acreditar cegamente em tudo que me dizem, mas não tem motivo nenhum para não testar, principalmente porque eles são mais experientes do que eu nessa área. Então não tem problema nenhum pedir ajuda. Eu acho que esse poderia ser o tema desse vídeo de hoje. Não tem problema pedir ajuda, principalmente quando você não sabe ou quando você conhece alguém que tenha mais experiência do que você está enfrentando algum tipo de problema, porque muito provavelmente eu não sou o único que passa por esse tipo de coisa. Então, como eles já passaram por isso e talvez até hoje ainda passem, eles têm mais experiência em lidar com certas coisas do que eu, e isso além de tudo me poupa tempo. Então, vai acontecer da seguinte forma: eu não vou adicionar conteúdo no Anki por algum tempo, eu vou estudar. Vou revisar meu Anki só por 20 minutos todos os dias, não importa quanto tempo isso vai levar. Eu posso levar uma semana, um mês, um ano, pra mim tanto faz. E continuar com meus estudos normalmente. Então estou estudando 1 hora por dia, vou revisar o Anki somente 20 minutos e lidar com isso numa boa. E é isso aí. Então vou continuar com meus estudos. E agora em relação ao material didático que eu estou estudando, JPLN4, eu vou estudar só 1 hora dele por dia, todo dia. Não importa quanto tempo vai me demorar para que eu termine, porque afinal de contas eu já passei por 2 meses e eu sinceramente estava bem triste hoje mais cedo, sabe, há uns 60 minutos atrás, mas eu estava realmente meio desanimado, pensando que, putz, eu estou estudando já tem um tempo, eu não estou tendo um resultado que eu gostaria de ter, eu não estou chegando aonde eu cheguei, onde eu queria chegar e tudo mais, mas me veio, não sei porquê, uma ideia na cabeça de perguntar pro Google que dia era hoje. E quando ele dizia 11 de abril, eu fiquei, irmão, pelo amor de Deus, nós já estamos em 11 de abril. Isso significa que se passaram 2 meses desde que eu comecei a estudar. Então eu saí do zero absoluto para algumas coisas. Cara, isso é incrível. Foi um resultado muito maior do que eu esperava. Eu realmente nunca pensei que eu chegaria a tal ponto e nem que eu iria me manter persistente a tal ponto. Não imaginei que eu iria encontrar tantas dificuldades no meu caminho, não imaginei que eu teria tantos desafios para resolver. E, sinceramente, eu nunca imaginei que eu poderia chegar onde eu tô hoje. E quando me veio essa ideia de perguntar que dia era hoje, e aí eu acabei lembrando que, bem, hoje é meu aniversário como estudante de japonês, por assim dizer, me deu uma dose extra de ânimo, não vou negar. E me fez parar pra pensar que, cara, tudo bem, velho, se levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, pra mim tudo bem, não faz muita diferença. Eu vou chegar no nível onde eu quero, mas no momento isso não é bem a minha prioridade de vida, não é isso que eu quero. Tipo, eu não tô trabalhando como estudante de japonês, não é uma coisa que eu tenho que aprender por obrigação, não é como se eu fosse levar isso pro resto da minha vida agora. Eu tô lutando só pra chegar num ponto em que eu me dê por satisfeito. E até que eu chegue nesse ponto, eu vou continuar. Agora, quando eu vou chegar nesse ponto, já é uma outra história. E eu lembrei também de algumas inspirações que eu tive no decorrer da minha jornada, que foi principalmente lendo Hajime no Ippo. Muito provavelmente vocês já me viram falar muito sobre Hajime no Ippo, porque, irmão, Hajime no Ippo é vida, velho. Aquela vai além de um mangá, é uma lição de vida. Existem 2 tipos de seres humanos: os seres humanos que não leram Hajime no Ippo e aqueles que leram Hajime no Ippo. Entendeu? Então, tipo assim, quem já leu sabe, mas é muito provável que vocês não tenham lido. Hajime no Ippo é simplesmente maravilhoso. E o Makunoichi Ippo, que é o protagonista desse mangá, ele começou como um Zé Ninguém. O cara sofria bullying no colégio e aí ele decide se tornar um boxeador. E no que ele decide se tornar um boxeador, ele não faz isso por vingança, por qualquer coisa do tipo. Ele só faz isso porque ele queria descobrir o significado de ser forte. Ele só queria saber o que é ser forte. E quando ele começa, ele se depara com um monte de desafios, mas o mais interessante é que para ele resolver todos esses desafios e todas essas lutas que ele vai enfrentando e tudo que ele precisa fazer, tudo que ele precisa alcançar, ele só vive um dia de cada vez, e é só isso. Ele só faz o que ele tem que fazer hoje, e amanhã ele faz o que ele tiver de fazer amanhã, e depois de amanhã ele faz o que ele tiver de fazer depois de amanhã, e é só isso, é uma repetição infinita. Em algumas partes do mangá, especialmente, são ditas que... Porque é um mangá de boxe, então são dito que lutadores normais, praticantes normais de boxe, eles não têm muita paciência, ou melhor, é meio que desmotivador você refazer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, correr vários quilômetros todo dia, dar socos simples com jabs e diretos, todos os dias, centenas de milhares de vezes.
Mas o Ippo, ele é o cara que, ele mesmo passando por todo esse treinamento, toda essa rotina tão repetitiva por vários e vários dias, ele mesmo assim continua fazendo. E incrível que ele não liga, pra ele não faz diferença nenhuma se ele tá fazendo um treino totalmente diferente, especial todos os dias, ou se ele tá fazendo uma coisa extremamente simples. Pra ele não faz muita diferença, ele só vai lá e faz. É só isso, esse é o único pensamento que ele tem em mente. Então, bem, é uma inspiração pra vida e a gente tem que catar o que é bom pra gente. Então, é só isso. Antes que eu me esqueça, mais uma alteração está por vir. Na verdade, uma mudança. Eu estou fazendo um teste sobre um novo aplicativo que eu já vou mostrar pra vocês e como é que ele está funcionando e como é que vai funcionar as coisas daqui pra frente de acordo com esse aplicativo. Esse novo aplicativo é o Abtica. Eu não sei se se pronuncia assim, mas a questão é que ele é um aplicativo muito legal. Ele segue o mesmo sistema, ou melhor, a mesma ideia daquele aplicativo do Life RPG, onde você transforma a sua vida em um RPG, mas esse daqui é bem mais bem feito, por assim dizer. Você pode adicionar as suas tarefas diárias, seus hábitos, seus afazeres, as suas recompensas que você descola a partir das coisas que você faz. Então ele literalmente é um RPG. Além disso, você tem várias missões que você faz, você cria o seu personagem e a partir dos pontos de experiência que você vai ganhando, concluindo suas tarefas diárias, você ganha recompensas como as moedas, como a experiência, entendeu? E caso você deixe de fazer alguma coisa ou faça alguma coisa ruim que você não gostaria de fazer, você acaba perdendo os pontos de vida, entendeu? Então, tipo assim, ele é literalmente um RPG. E para você seguir com esse RPG, você tem que viver a sua vida, entendeu? Então ele é um aplicativo muito legal e eu gostei dele muito nesse ponto. Para mim foi um aplicativo muito útil. Eu vou fazer um teste com ele, lógico que eu não tenho muita certeza se eu vou conseguir continuar nele, mas eu instalei ele ontem, preparei algumas coisas pessoais minhas, entendeu? Mas a questão é que daqui pra frente, de acordo com o tempo, eu vou seguindo com ele, vendo até onde eu posso chegar e o que pode acontecer. A vantagem dele é que ele dá uma sensação muito maior de que você está fazendo alguma coisa útil, entendeu? É como se o sistema de recompensas dele, como se ele concedesse recompensas para você, te mantesse mais motivado, como se você quisesse fazer aquilo, entendeu? Porque se você não fizer, você não vai descolar recompensa, irmão. É literalmente isso, é um sentimento extremamente infantil, mas é algo bem motivador, pelo menos para mim. Então, para eu primeiro marcar aqui no Life RPG, eu não pretendo largar o Life RPG por hora, porque, bom, não tem muita necessidade de largar o Life RPG, entendeu? Tipo assim, ele tá aqui e ele me ajuda bastante. Além disso, ele tem algumas funções que o Abtica não tem, como por exemplo, ele não tem esse gráfico, e esse gráfico para mim é muito importante, muito legal. Então eu vou manter o Life RPG só para estudo de japonês mesmo, como eu estava fazendo, e o Abtica para o resto das coisas. Então primeiro vamos marcar aqui tudo que já foi feito por agora. De próximo que eu vou fazer é marcar que eu concluí o capítulo 10, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar. Mostrar completos, porque eu terminei um capítulo hoje e é o capítulo 10 mesmo, tá certo. Vamos marcar que eu já concluí. Falta pouco, tô quase chegando lá. Uma hora eu termino essa porcaria. Isso aí é a maior certeza que eu tenho na minha vida. Agora, quando? Não tenho a mínima ideia. Outra edição que eu quero fazer aqui é em ouvir 2 podcasts. Eu tinha colocado o medo em 30%, mas agora que eu já tô pegando tanto costume com isso, o medo com certeza já diminuiu para 0, porque é uma coisa extremamente simples. Então vamos aqui pro Abtica e marcar a mesma coisa aqui no Abtica para ver o que acontece, porque além de tudo, eu tô colocando aqui principalmente para eu poder descolar minha recompensa, né, velho? Eu não tô aqui à toa. Então vamos entrar aqui. Disseram que eu tenho que estar conectado à internet, é mole. Então vamos conectar e vamos fazer então, fera. Ganhando mais recompensas, ganhando mais dimas, é assim que eu gosto.
e é assim que a gente vai seguir a vida. Bom, acho que é isso. Valeu, galerinha. Tamo junto. É Todd Nescau. Status da missão do dia 12 de abril. Hoje eu decidi começar, ou melhor, eu comecei a aplicar aquele método que eu tinha mencionado ontem sobre o Anki. Revisar só 20 minutos por dia, não me importar com o que aconteceu depois. E um fato muito interessante é que quando eu abri o Anki, eu resolvi comigo mesmo, cara, eu vou tirar esse limite diário, porque pra quem não sabe o Anki, ele tem uma configuração de limite diário. Eu tinha configurado para esse limite de 50 cards por dia. Então era só isso que eu revisava por Dex. E eu decidi retirar esse limite. Eu aumentei o limite para 1000, um limite completamente absurdo, mas isso mostraria para mim quantas cartas estariam acumuladas, quantos cards estariam acumulados. E quando eu desativei, irmão, não sei como eu não percebi isso antes, mas eu tinha mais de 420 cards acumulados. E era exatamente por isso que estava sendo tão cansativo para mim revisar o Anki. Então eu comecei a aplicar o método que eu mencionei ontem. Eu estudei só 20 minutos por dia, não me importando quantos cards eu estudei. E eu vou continuar assim até eu poder zerar o Anki, por assim dizer. Até eu poder fazer esse número de 400 e tanto chegar a zero. Hoje eu já consegui chegar a 390 e alguma coisa, mas amanhã vai subir de novo. Então não estou muito preocupado com isso. A questão é que eu tenho que fazer esse limite chegar a zero. Porque tanto fazendo isso, eu vou absorver melhor o conteúdo e eu vou ter mais familiaridade com as cartas. Então, a longo prazo, isso vai fazer com que o meu tempo de revisão caia muito e eu consiga fazer bem mais revisões em um período de tempo muito menor. Então, isso pra mim vai ser vantajoso, tanto em curto prazo, porque foi bem melhor hoje. Estudar só 20 minutos foi uma sensação boa, uma sensação faz um bom tempo. Quanto ao resto, eu ouvi 2 minutos os 2 podcasts, 2 episódios de podcasts, salvei, né, tudo que eu estudei hoje, eu estudei por 1 hora inteira, quase terminei o capítulo, mas não tem problema, não estou muito preocupado com isso. E em questão ao resto, bom, acho que foi só isso. Hoje o dia inteiro foi de reformas e como vocês podem ver, tá tudo bagunçado. Muito provavelmente esse vídeo vai sair amanhã. É bem provável que esse episódio saia amanhã, no dia 13. Ou se não sair no dia 13, no dia 14, muito provavelmente, mas a certeza é que ele vai sair. É a única certeza que eu tenho. Bem, de resto, acho que é só isso. Vocês viram ali, eu já passei de nível no meu Game Life RPG, né, no aplicativo. E é isso, a gente continua avançando dia após dia e vamos ver até onde a gente chega. Valeu por vocês terem acompanhado até aqui, é muito importante isso pra mim e eu sinceramente estou me divertindo bastante com esse negócio. Pena que vocês não tenham nem prestado atenção no que eu tô fazendo, mas é muito legal fazer esse tipo de coisa, eu realmente me sinto feliz. Talvez eu abra pro público, quem sabe, por que não? Enfim, obrigado galera, tamo junto e até amanhã. E é isso aí galera, hoje dia 13 de abril, agora são mais ou menos 1h03. Ainda não comecei a revisar o Anki, eu vou revisar agora. Casa em reforma, tá tudo uma bagunça e eu tô sujo pra caramba, o que tem se tornado uma rotina pra mim. Não sei se é bom, mas não é muito confortável. Entretanto, bem, a gente segue a vida, toca os estudos e continua. Hoje eu terminei de zerar alguns daily vlogs do canal do Programa Japonês Online, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, principalmente quando eu tenho um tempo livre, porque eu acredito que, de toda forma, além de ser uma coisa divertida e me ajuda a passar o tempo nessas reformas insanas e em outros afazeres que eu tenho, também me ajuda num certo quesito, que é de absorver formas de estudo, absorver algumas sentenças e algumas palavras até que eles falam, reconhecer o que eu já estudei. Às vezes quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá e acidentalmente eles mencionam esse tipo de coisa que eu tô com dúvida. Então, por tabela me ajuda, além de ser divertido. E é esse
esse tem que ser o objetivo da coisa mesmo, você tem que se divertir com o que você faz. Em relação às outras coisas, eu tomei algumas decisões, mas isso não tem nada a ver com meus estudos. Pode afetar por tabela, mas não vai fazer tanta diferença assim, de forma palpável. Por agora eu vou só revisar os 20 minutos de Anki e a gente vê o que acontece depois no decorrer do dia. Bom, e agora são, deixa eu ver, 9h36 da noite. Hoje o dia foi lotado, cheio de reforma aqui em casa e eu não tive tempo para poder estudar. Tentei colocar alguns outros afazeres em dias nos minutos de tempo livre que eu tive, então acabou que eu não consegui estudar hoje mesmo. Além disso, eu tô muito cansado, então não é como se eu tivesse ficado triste por isso. Tá, eu tô um pouquinho, mas a consciência não tá pesando tanto porque eu tô realmente bem cansado. Amanhã eu vou fazer o possível pra estudar, mas por hora vamos manter só assim mesmo, vamos descansar. Esse vídeo vai ser postado talvez hoje ou amanhã, mas por enquanto é só isso. Tamo junto, galera. Falou.